Pai do Senhor, meus irmãos, aqui quem está falando é o missionário Gerson Gomes. Queria deixar uma palavra para você da parte do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, e o versículo 8 diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós continuamos de pé, adorando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus ele falou através do servo dele numa igreja, onde eu tinha um ponto de tráfico ali na frente daquela igreja. O servo de Deus olhou para mim e eu com o revólver na minha cintura. Eu não gostava de crente. E aquele homem de Deus sai rodopiando, sai marchando, falando em coisa estranha, falando em mistério com o Senhor. Aquele homem de Deus sai de dentro daquela igreja, ele começa a falar coisa que só Deus sabia da minha vida. Aquele homem de Deus começa a falar por detalhe, coisa que só Deus sabia da minha vida. Aquele homem de Deus sai ali daquela igreja, aquele homem de Deus começa a falar aquelas palavras ali que combinavam certinho com a minha vida. Tudo tinha acontecido no meu passado, aquele homem de Deus estava falando. Eu pensava que alguém tinha falado da minha vida para aquele crente, mas era o próprio Espírito Santo de Deus que estava usando ele para mim. Eu estava com um revólver na minha cintura, aquele servo de Deus chega ali por perto de mim e fala que Deus tinha um plano muito forte na minha vida. Aquele homem de Deus fala assim: tu pode até me matar hoje, mas Deus está me passar, Deus está me passar algo muito forte, tu pode até me matar, eu vou ter que te passar. Aquele homem de Deus ali não estava com medo de morrer, não. Quem estava com medo era eu, que estava armado. Eu que estava com medo dele, porque tudo que ele estava falando da minha vida era verdade. Ele falou: tu te lembra lá atrás, lá naquele bairro, todos os livramentos que eu te dei de morte, os teus parceiros morrendo do teu lado. Tu sabe por que tu não morreu? Não é porque tem largura, não, mas sim porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto na tua vida. Aquele homem de Deus olha para o meu revólver e fala assim para mim: tu pode até me matar, mas eu vou ter que te passar. Aquele homem de Deus vai falar para mim que eu não ia morrer, eu não ia vir andando para a presença do Senhor, mas para me saber que eu tinha um Deus na minha vida, eu ia pregar o evangelho numa cadeira de roda. Aquele servo de Deus fala aquilo ali para mim, eu endureço meu coração. Eu não gostava de crente. Eu falo para ele: irmão, para com isso, tá doido? Como é que eu ouvi numa cadeira de roda? A palavra de Deus não mente. Número 23:19 diz que Deus não para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu te abençoar, espere na posição, espere na prudência, no Salmo 40, que a bênção vai chegar. Mas se ele prometeu te trazer para a presença dele,